Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma noite de alegria por estar na casa do Senhor, na presença dEle. E os irmãos podem tomar o assento e dar glória a Jesus. Amém? Quero louvar a Deus pelas suas misericórdias, por ter me dado mais esta noite, mais este dia, de junto com os irmãos, nos reunirmos para prestar nosso culto ao Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Quero agradecer ao meu pastor Ricardo, com certeza representado pelo nosso querido co-pastor, e está sendo bem representado na verdade. Deus abençoe. Quero agradecer aqui também ao meu irmão presbítero, também, e a toda a igreja presente, aos irmãos, amigos que nos acompanham através da live. Que Deus venha nesta noite abençoar grandemente aos seus filhos, aos seus servos, para a glória do nome de Jesus. Amados, tenho por certo que de Deus uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Hoje estamos no culto intitulado Culto da Vitória. E a maior vitória que temos é estar aqui nesta noite. A maior vitória que alcançamos foi chegar na casa do Senhor nesta noite e estar na presença dEle. Isso já é um motivo grande para adorar ao Senhor. Dizer ao Senhor: Pai, eu te agradeço porque cheguei até aqui e estou na tua presença. Grande vitória nós tivemos nesta noite. Aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra, como eu já falei, o Senhor colocou no meu coração, e eu quero falar nesta noite da família. Não é doutrina não, queridos, por favor, entenda, a doutrina é o pastor que dá, mas eu quero falar, foi o que Deus me deu para falar da família, e eu quero trazer ao nosso coração a maior família que existe, que é a família de Deus. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos. Glória ao nome de Jesus. No capítulo de número 3, versículo de número 31. O título desta passagem diz: A família de Jesus. Porém, antes que eu leia aqui, eu quero ler 2 versículos antes, do mesmo capítulo, versículo 20 e o 21. E depois nós vamos lá para o 31. Amém? Diz a palavra do Senhor: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer nem podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. 31. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam assentados junto deles, disse-lhe: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória ao nome do Senhor. Queridos, é importante saber
que existe diferença entre família e parentes. Parece um tanto, difícil entender isso. Mas existe diferença. O que é família e o que é parente? Mas, irmão Donizete, não é tudo a mesma coisa? Não. A família, veja bem, para nós, ser humano, enquanto eu estava dentro da casa do meu pai, morando com meu pai, minha mãe, meus irmãos, ali tinha uma família. Mas eu casei, eu saí da casa do meu pai. Agora formei uma outra família. Ali o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, agora são meus parentes. Por quê? Eu fiz uma outra família. Trazendo para a igreja do Senhor. O mundo aí fora costuma dizer que todos são filhos de Deus. Porém, a Bíblia nos relata que não. Nós vemos isso aqui bem claro quando os irmãos de Jesus chegaram ali, procurando Jesus. Porém, eles estavam fora. Fora como, irmão Donizete? Ele não tinha união com Jesus. Eles não estavam no mesmo propósito que Jesus. Eles não tinham as mesmas vontades que Jesus. Porque a família, queridos, ela tem que ter união. Ela tem que estar junta. Ela tem que estar no mesmo propósito. E a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de Jesus queriam prender. Por quê? Porque Jesus estava fazendo a obra de Deus. Jesus estava ali curando. Jesus estava ali repreendendo demônios. Jesus estava fazendo a obra. E os seus irmãos não acreditavam no Senhor Jesus. E com isso queria prender a Jesus. Queridos, observa que uma família, nesta própria passagem, vai nos dizer que não pode ter um reino dividido. Porque o reino, quando ele é dividido, ele não prospera, ele não cresce, ele é destruído. Na família também é assim. Na família, não pode ter a família em que não tenha uma concordância entre si. Porque é uma família derrotada, é uma família destruída. A igreja de Deus, ela não é destruída. A igreja de Deus, ela é a igreja próspera. Por quê? Porque ela é unida, aleluia, tem comunhão, tem as mesmas vontades, tem os mesmos desejos. Aleluia. A Bíblia nos fala em que Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. E quem eram os discípulos de Jesus? A família dele. A família dele. Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, em que estavam todos lá em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar. A família obedece. A família ouve, aleluia, o seu irmão mais velho. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Precisamos obedecer à voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam reunidos. Aí a palavra do Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, aleluia, 42. Vamos ler Atos dos Apóstolos, versículo Atos 2 e 42. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus é lindo, Deus é lindo. Aleluia. Diz aqui, ó. E esperavam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos profetas. E todos os que criam estavam juntos. Glória ao nome do Senhor, não tem separação, está junto. Louvado seja o nome do Senhor. E tinham tudo em comum.
Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor, ela está junta. A igreja do Senhor não pode ter panelinha. A igreja do Senhor não pode ter divisão. A igreja do Senhor, ela tem os mesmos propósitos. Quando o pastor diz, vamos evangelizar, a igreja diz, estou com o Senhor. Quando o pastor diz, vamos orar, estamos juntos. Aleluia. Por quê? Porque está unida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o reino dividido, ele não prospera. O reino dividido, ele não prospera. Aleluia. E Jesus disse, aleluia, quando os seus discípulos chegaram, aquelas pessoas ali disseram, Senhor, teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Quem fica de fora é parente. Sabe por quê? Vejam bem, eu creio, irmãos, que eu já assisti, tem um amigo meu que é pastor, e eu já vi ele fazer vários casamentos. E toda vez que ele fazia um casamento, ele chamava a mãe da moça e dizia, mãe, desmonte a cama dela lá na sua casa, porque agora ela está se formando uma família. Chamava o pai do moço e dizia, pai do moço, desmonte a cama dele, porque agora é uma nova família, vocês são parentes. Isso no sentido figurativo, né? Aleluia. Mas, querido, para a igreja de Deus, a igreja de Deus não tem isso. A igreja de Deus, aleluia, a sogra, o sogro, a nora, todos são uma família, aleluia. Aí fora a gente sabe que normalmente sempre tem aquela coisa, a nora não se dá com a sogra, o genro não se dá com o sogro, mas na casa do Senhor é tudo a mesma coisa, tem a mesma fé, tem a mesma comunhão, tem a mesma união, porque é família de Jesus Cristo, a família de Jesus, ela é abençoada. A família de Jesus é uma família vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Para alcançarmos vitória, para termos vitória, precisamos ter este negócio conosco, ter a união, ter a comunhão, vivermos juntos. Aleluia. Aleluia. Não podemos estar separados. Não podemos ter divisão, não podemos, irmãos, aleluia, ter, aleluia, esse negócio, fazer como os irmãos de Jesus Cristo quiseram fazer. Isso antes dele conhecer, deles ter a graça de Deus, eles queriam dividir, eles queriam separar. Mas graças a Deus que chegou a ele o conhecimento da verdade. Graças a Deus que chegou a eles a realidade de quem é Jesus Cristo. Aleluia. Como falei, aí fora, muita gente diz que todos são filhos de Deus. Porém, para ser filho de Deus, precisa obedecer a Deus. Precisa fazer a vontade de Deus. Precisa, aleluia, seguir ao Senhor. Aleluia. Antes, a Bíblia vai me falar no livro de Efésios, no capítulo 2, que eu vou falar de mim, eu era filho da ira. Aleluia. Por que era filho da ira? Porque não obedecia a Deus, não tinha comunhão com Deus. Mas desde o momento que o Evangelho chegou a mim, em que eu conheci o Evangelho, aleluia, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu me tornei, o Senhor, aleluia, me deu a esse direito de ser chamado filho de Deus. Agora eu sou da família de Jesus Cristo, eu sou irmão de Jesus Cristo, sou filho de Deus, assim como você também é, minha irmã e meu irmão. Para se tornar filho de Deus, para se tornar, aleluia, família do Senhor, precisa entrar, aleluia, ser adotado, ser recebido pelo Senhor, entrar na família dele, aleluia, para se tornar família do Senhor.
Se eu quis me tornar da família do Senhor, eu precisei aceitar Ele. Eu precisei um dia dar crédito na palavra do Senhor, receber Ele, aleluia, como meu Salvador, crendo no seu Evangelho, passando, aleluia, pelo batismo e me tornando filho de Deus. E a Bíblia diz que, aleluia, o Senhor Jesus disse ao Pai que Ele não dispensa nenhum daqueles que o Senhor lhe deu. Jesus, Ele não dispensa, Ele não põe fora nenhum daqueles que o Senhor entregou. Todos estão junto com o Senhor. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de João, no capítulo 14, Jesus dizendo, vou preparar lugar, e quando preparar, virei e vos levarei, para que onde eu estejais vós também. Jesus quer nós juntos dele. Jesus não quer a igreja dele separada. Aleluia. Os céus foi feito para a igreja do Senhor, aqueles que estão junto com o Senhor. Aleluia. Quem sabe que alguém diga, olha, mas eu creio em Deus, eu não faço nada de errado, mas precisa, aleluia, precisa entrar na realidade, precisa entrar no caminho, precisa fazer a vontade do Senhor. Um certo homem chega para Jesus e pergunta, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz, olha, vende tudo, divide com os pobres, segue-me. Ele ficou triste e foi embora. Em outra oportunidade, a mesma pergunta, Jesus diz, olha, ainda te falta uma coisa. O que falta? Seguir a Jesus. Não é só crer. Não é só ter a Bíblia debaixo do braço, precisa obedecer, precisa andar com Jesus, precisa ter vida com Jesus, para que, aleluia, seja para que tenha vitória. Aleluia. A igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa, aquele irmão que é irmão de vitória, não fica detido com medo de qualquer coisa. Eu volto a repetir isso aqui, irmão, nós sempre falamos isso. Precisamos sim se cuidar, precisamos ter nossas precauções, nossos cuidados. Mas não podemos colocar um Covid-19 maior do que Deus. Não podemos colocar uma coisa qualquer maior do que Deus. Nós precisamos saber que Deus, Ele é Deus e Ele cuida dos seus. Oh, aleluia. Eu olho para a minha palavra, eu olho para a sua palavra, para a Bíblia Sagrada, como eu creio que vocês também olham. E a Bíblia vai dizer lá no Salmo, onde diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. O crente precisa aprender a confiar no Senhor que tem. Aleluia. O crente precisa saber que ele serve a um Deus que é vitorioso e que tem vitória para o seu povo. Aleluia. Aleluia. Queridos, o que estamos passando é só o começo. O que estamos passando é só o começo. Jesus Cristo está nos ensinando a ser crente. Isso é uma aula para nós. Começar a aprender a ser crente. Aleluia. Continuamos, meus irmãos, firmes. Continuamos perseverando. Continuamos juntos. Continuamos unidos. Continuamos buscando. Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.